sabedoria seja derramada em todos nós que aqui estamos e nos que vão ouvir, Senhor meu Deus, esta aula depois. Que a graça do Senhor venha superabundar em conhecimento, Senhor meu Deus, sabedoria, inteligência, Pai, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha visitar os irmãos que não puderam participar, Senhor meu Deus, venha socorrer cada um nas suas necessidades. Vem, Senhor meu Deus, e nos ajuda a entender e compreender, Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus, e entender. Em nome de Jesus, tudo que precisamos, Pai, para dispor da Tua palavra para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela leitura. Obrigado à irmã Viviane também aí pela oração abençoada. Vamos já para a nossa matéria. Já compartilhando com vocês aí na tela. Todos estão visualizando? Sim. Sim, sim. Ótimo. Então, na última aula que nós tivemos, nós trabalhamos bem essa questão do batismo, né? Que na visão de alguns, eles entendem que aquelas cerimônias de purificação que havia lá no Velho Testamento era uma espécie de batismo. Outros entendem que não. Eu sou um daqueles que entendem que aquelas cerimônias não têm nada a ver com o batismo, tá? O que nós vamos ver no Novo Testamento é o quê? É o início aí do batismo, o chamado batismo de João para arrependimento dos pecados. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus também batizavam, mas era na mesma lógica do batismo de João, que estava relacionado ao batismo como uma forma de arrependimento e de uma declaração, podemos dizer assim, externa, para dizer que eles estavam ali aguardando o Messias, porque foi essa a ideia de João. Então, João Batista foi aquele que veio para mostrar aplanar, na verdade, né? Abrir o caminho para a vinda do Messias. Então, o batismo, como nós conhecemos, ele foi estabelecido ali, primeiramente, por João Batista, e nós lemos vários textos e trabalhamos essa questão. Hoje, nós vamos partir aqui desta polêmica sobre o batismo infantil. Isso, irmãos, é bom, de certa forma, vocês aprenderem. Seminário é para isso, né? Nós sabemos que a maioria dos irmãos aqui, eu acredito que não tenha nenhum dos irmãos que representam igrejas aqui, que na sua igreja tenha a doutrina que ensina o batismo infantil. Acredito que todos nós partimos aí da mesma lógica de interpretação. Mas é sempre bom, é plausível, é necessário o seminarista, aquele que está estudando, fazendo um seminário, como é o caso dos irmãos, entenderem como funciona o pensamento de outras denominações, porque, direto ou indiretamente, vocês serão cobrados disso. Ou por alguém que não entenda, ou mesmo, né, numa conversa com outros irmãos de outras denominações, pode surgir esse assunto e você, pelo menos, tem a noção do pensamento
e dos fundamentos da outra denominação, e você também tem os fundamentos também da sua denominação, aquilo que você defende. Por isso que no seminário nós procuramos mostrar, na medida do possível, todos os pontos de vista para vocês terem uma visão mais abrangente dos ensinos. Então, quando nós falamos de batismo e entramos nessa questão do batismo infantil, há outras denominações que pensam um pouco diferente da gente. Eles têm um olhar diferenciado acerca do batismo. Então, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho essa ideia e esta polêmica, primeiramente, está voltada para a questão do quê? De que idade a pessoa deve se batizar. Começa por aí. Os batismos devem ser realizados, é a segunda polêmica, né? Realizado derramando água sobre a cabeça ou borrifando pequenas quantidades de água sobre a cabeça, que é o batismo por aspersão. E aqui nós temos o chamado batismo por imersão total, né? Que é o que comumente é comum aí na maioria das igrejas pentecostais e também, diga-se passagem aí, das neopentecostais. A crença de que a salvação vem através do batismo originou-se com as palavras de Jesus a Nicodemos em João 3,5. Vocês conhecem lá a passagem que diz, né, que se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então, há pessoas que acreditam que naquela passagem, Jesus está falando, aquele que não nascer da água e do Espírito, se refere ao batismo. Nascer da água ali se refere ao batismo. Então, eles têm o batismo também como uma base de salvação, ou seja, aquele que não se batizar não pode herdar a salvação. Nós já interpretamos aí, quando eu digo nós, irmãos, são as igrejas representadas aqui, né? As igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Defendem o quê? O batismo, e o batismo não necessariamente, o fato de ser batizado ou não implica em salvação. Porque nós entendemos que o batismo, ele é apenas símbolo, né? E aqui nós estamos trabalhando as duas ordenanças, que é o batismo e a ceia. Então, continuamos aqui trabalhando essa ideia do batismo como sacramento, como uma ordenança, mas esta ordenança de Jesus, nós entendemos que não é fundamento para a salvação. Ou seja, se uma pessoa, por algum motivo, morrer e não se batizar, claramente essa pessoa ela será salva, porque o batismo não implica em salvação. Então, nós vamos ver aí que houveram alguns pais da igreja, por exemplo, aqui Tertuliano, aqui nós estamos falando aí mais ou menos do século II depois de Cristo, que eles acreditavam, Tertuliano pelo menos, que as crianças não deveriam ser batizadas. Ele acreditava que batizar crianças era uma ideia nova e deveria ser interrompida. Em vez disso, ele acreditava
que eles só deveriam ser batizados se aceitasse a Cristo como seu Senhor e Salvador, no caso, as crianças. No Novo Testamento, muitas pessoas foram batizadas após ouvir o Evangelho. Já Orígenes, ele explicou a crescente crença, né, da igreja de que o batismo purifica o pecado da alma, independentemente da idade. Aí outro pai da igreja, que Cipriano, ele discordou do batismo infantil, como estava sendo praticado naquela época. Ele acreditava que os bebês morriam prematuramente devido à corrupção e culpa de seu pecado original. Agostinho, que já é ali do século IV, ele citou Cipriano em sua defesa do batismo infantil, quando afirmou que se o batismo remove o pecado, então os bebês devem ser batizados assim que nascem. Aqui nós já vamos para a reforma protestante, ali em meados do século XVI, e essa questão do batismo infantil, ela já entrou muito forte no catolicismo, né? E como na reforma protestante houve o rompimento com o catolicismo, a reforma, então, teve que tratar dessas questões. E aí, batiza crianças ou não? E aí, irmãos, da mesma forma que não houve unanimidade lá com os pais da igreja, na reforma protestante também foi a mesma coisa. Então, aqui, olha, a prática do batismo infantil foi instituída pela igreja por volta do século V, ou seja, 400 anos depois de Cristo, e permaneceu inalterada por aproximadamente 1000 anos. Mas aqui, século V, ou seja, 400 anos depois de Cristo, nós estamos falando aqui do período da Igreja Católica, tá? Então, instituiu-se esse batismo infantil e a Igreja Católica permaneceu com essa doutrina durante 1000 anos. Aí vieram os reformadores, Martinho Lutero, Ulrich Zwingli, João Calvino, acredito que vocês conheçam esses nomes, mudaram drasticamente o batismo infantil, criando uma nova, né, visão, uma nova tradição acerca do batismo. Lutero, ele uniu o batismo com a fé e a palavra de Deus. Então, o batismo agora já não era fundamento para a salvação, tal qual o catolicismo pregava aí durante este período. Lutero, ele falou, olha, a pessoa precisa ser batizada, mas a pessoa precisa ter fé e ela precisa obedecer a palavra de Deus. Então, não é só ser batizado, né? A base do batismo não está isolada. Ela tem que ser anexada, tem que ser vinculada à fé e também à obediência à palavra de Deus. Zwinglio, ele já usou a comparação entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo infantil no Novo, como justificativa para seu argumento. Aí ele vai dar aí as fontes, né? Atos do Apóstolo, 16, do 25 ao 34, e ele também vai falar aí acerca do cuidado infantil. Então, nesse caso, Zwinglio vai comparar o batismo do Novo Testamento com a circuncisão. Se na circuncisão a criança é circuncidada ao 8º dia, então Zwinglio, ele cria que a criança também deveriam
ser batizadas. Calvino e Zwinglio usaram a analogia também, né, da circuncisão no Antigo Testamento para provar, ou pelo menos tentar, que o batismo infantil era justificado. Eles acreditavam que o batismo, sendo um símbolo da criança, eles acreditavam que o batismo, sendo um símbolo da criança, sendo adotada em uma nova família. Ou seja, da mesma forma que na circuncisão a criança ela entra ali na família simbolicamente pós-circuncisão, ele entendia que o batismo também inseria a criança cristã no seio da família. Então, os irmãos vão ver que havia, tanto no início da igreja, como na Reforma Protestante, uma discussão sobre essa questão do batismo infantil. Se a criança deveria ser batizada ou não, ou se só os adultos. Chegou a um ponto, irmãos, que tinham os chamados anabatistas. Vocês vão conhecer toda essa estrutura aqui, né, da igreja no quarto século. Esses nomes como Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, com um pouco mais de propriedade quando vocês estudarem história da igreja, tá? Aí vocês vão ver essa lógica certinho, vocês vão entender a cronologia certinho. Agora não dá para eu falar detalhes, porque senão eu vou ter que unificar o nosso estudo aqui sobre o batismo com a história da igreja. Mas a gente só pontua aqui para vocês se situarem na cronologia do tempo. Os anabatistas, eles acreditavam que as crianças nunca deveriam ser batizadas. Então, esses anabatistas, da qual os batistas vieram, pelo menos na história dos batistas, né? Eles vão dizer que a linhagem deles aí é dos anabatistas. Eles entendiam que as crianças não deveriam ser batizadas. Os anabatistas, então, estão alinhados com o pensamento atual que as igrejas pentecostais e algumas igrejas tradicionais também, como é o caso aqui os batistas, não aceitam a questão do batismo infantil. Eles acreditavam que somente aqueles que se arrependerem e conscientemente creram em Cristo deveriam ser batizados. Eles citaram o padrão bíblico de batismo após a fé no Evangelho. Os batistas se rebelaram contra a prática do batismo infantil. O que aconteceu, irmãos? Essa dissidência que foi tão forte que o lado dos calvinistas matavam os anabatistas porque eles entendiam que os anabatistas eram hereges. E alguém sabe qual é a forma com que eles matavam os anabatistas? Lembre-se, os anabatistas não aceitavam o batismo infantil, ao passo que Calvino aceitava, ensinava o batismo infantil. Alguém imagina a maneira como que eram mortos os anabatistas? Já ouviram falar? Não, Não, né? ainda não. 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 Eles eram mortos, irmãos, afogados.
que é uma ironia, né? Pelo fato deles não crerem na questão do batismo infantil, eram tratados como hereges pelos, podemos dizer aqui, né, seguidores de Calvino, seguidores de Zwinglio, e a forma de matá-los era através do afogamento. Os irmãos veem a que ponto chega a discordância em termos de Bíblia, ao ponto dos próprios protestantes, e aqui nós não estamos falando de outras religiões perseguindo os protestantes, não. Aqui nós estamos falando de protestantes matando protestantes. Hoje, graças a Deus, irmãos, pelo menos na América Latina, na Europa, isso não acontece, porque o Estado ele defende, né, a questão da vida. E como o Estado defende a questão da vida, nenhuma religião detém esse poder de tirar a vida de alguém. Nesse período aqui, a estrutura social, a estrutura de leis eram totalmente diferenciadas, né? A igreja, a religião era muito ligada ao Estado. Da mesma forma que vocês veem lá no Irã, a maior autoridade do Irã não é o presidente. A maior autoridade lá no Irã é o líder religioso. E as leis iranianas, elas estão mescladas com o quê? Com a religião. Então, nesse período, acontecia mais ou menos da mesma forma. Veio o iluminismo, a modernidade, e instituiu o que nós chamamos aí a laicidade, né? Ou seja, a religião é uma coisa e o Estado é totalmente outra. Então, se hoje nós discordamos dos presbiterianos na questão aqui do batismo, jamais nós podemos ir lá e tirar a vida deles. Da mesma forma, eles também tiraram a vida de qualquer um de nós. Porque a religião hoje é a parte, né, ela está, segue, né, paralela ao Estado. Então, ninguém hoje tem o poder de instituir uma prisão, de instituir a morte de alguém em termos religiosos. Só o Estado tem esse poder. Tá? Mongessi levantou a mão aí. Vai lá, Mongessi. Sim, pastor. Só tirar uma dúvida, não? Já há muitos anos, né? A Certo. gente Assembleia de Deus, o que acontece? As crianças elas são apresentadas, né? Quando nascem, né? Quando nascem. Isso. Só que depois falou que eles têm que aceitar Jesus novamente. Procede isso mesmo ou a gente tem essa dúvida ainda? A tua pergunta é se a criança que é apresentada na igreja, como é o nosso costume, ela tem Isso, que confessar Jesus, aceitar Jesus publicamente? Essa que é a pergunta? isso mesmo. Tá, ótimo. Irmãos, o correto é exatamente a forma com que nós fazemos, né? Que a maioria das igrejas fazem. Não há na Bíblia um mandamento específico de como a criança
quando nasce, o que se deve fazer com ela. Não tem mandamento bíblico para essa questão, pelo menos no sentido da visão pentecostal, da visão tradicional que não aceita o batismo infantil. Então vamos lá. Presbiterianos que creem e entendem que a criança deve ser batizada desde a tenra idade, esse batismo substitui a apresentação. Até onde eu sei, eu não sou presbiteriano, né? Não conheço como essa parte da apresentação, mas eu acredito que deva ser o batismo direto, né? Não há apresentação, eles batizam a criança. Isso teríamos que conferir, então eu imagino que seja isso. Agora vamos falar do nosso lado, que não aceitamos o batismo infantil. A forma que nós encontramos foi o quê? Apresentar a criança. Não é que isso é um mandamento bíblico, porque se apresentava a criança quando ela era circuncidada. Isso é o que? É um costume judeu. Isso é um mandamento da lei. Só que a igreja foi lá e se apropriou desse mandamento e trouxe para o meio cristão. Não há nada errado nisso, porque nós estamos pegando a essência. Nós não circuncidamos a criança. Nós simplesmente pegamos a parte da apresentação, que é feito, né, pelos judeus, e aplicamos ao cristianismo. Então, esse é um ponto, o apresentar a criança. Quando nós falamos de batismo, ou melhor, quando nós falamos do confessar Jesus, a criança que foi apresentada, mesmo estando num lar evangélico, mesmo essa criança crescendo na igreja, ela tem que fazer a confissão de fé pública. Por quê, irmão Gessi? A confissão de fé é uma declaração de que a pessoa realmente ela está disposta a seguir a Jesus. Mas isso publicamente, né? Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, ele confessaria diante do Pai, mas aquele que o negasse, ele também o negaria diante do Pai. Quando a criança que se torna ali um adolescente, ele vai confessar, é como se ele fosse qualquer pessoa, né? Aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? A salvação, ela é individualizada. O pai e a mãe ali da criança, do adolescente, não pode responder por ele. Ele tem que fazer essa confissão pública. E aí depois segue-se o batismo. Então, irmãos, na Bíblia, nós não temos regra para tudo, para todos os detalhes, né? Nós temos que fazer o quê? Ter uma coerência para aplicar, para adequar algumas práticas da modernidade a um conceito bíblico. Então, vamos pensar da seguinte forma. Na igreja primitiva existia
congresso de irmãos, de irmãs, de varões? Existia esse tipo de festa lá na igreja primitiva? Não. Não, não existia. Ué, e por que que hoje nós temos? Por que que nós temos a festa das irmãs, a festa dos varões e por aí vai? Porque, irmãos, nós não temos uma regra rígida que dê para nós todos os detalhes para nós seguirmos. Então, a Bíblia, ela não é um manual exaustivo de regras que determina como tudo deve ser feito. E por que não é assim? Porque os tempos mudam, os costumes mudam, as sociedades são diferentes. Então, não tem como aplicar uma regra fixa e manter essa regra fixa em todas as gerações. Eu estou falando naquilo que for flexível, não estou falando aqui, claro, em mandamentos bíblicos relacionados à ética, à moral, né? Nós já estudamos sobre isso, que eles são imutáveis. Mas eu me refiro a alguns mecanismos, a alguns costumes para que nós possamos, de alguma forma, ajustar. Tem que ter essa flexibilidade. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Nós não entramos ainda na ceia, vamos falar da ceia, mas vamos aproveitar aqui e dar esse exemplo. Jesus, quando celebra a ceia, ele celebra a ceia ali com um pão, parecido com o nosso. Então, ele vai lá, parte ali o pão e celebra a ceia com os discípulos. E ele pega o cálice de vinho e celebra ali com os discípulos. Muito bem. Então, vocês veem na Bíblia pão semelhante ao nosso. Agora, vamos pensar no seguinte. A irmã Viviane, a irmã Rose, e vou pegar aqui o irmão Gessi. E eu também. Somos enviados como missionários, vamos dizer assim, para uma tribo indígena. Que lá não tem o pão que nós conhecemos aqui e que não tem uva lá. E muitos deles se convertem, fundamos uma igreja lá, o acesso é muito difícil e nós precisamos celebrar a ceia. E para essa tribo indígena, um suco que eles usam lá, vou dar um exemplo aqui, é o suco de goiaba. Não tem uva, mas lá tem goiaba. Eles não têm esse pão que nós temos aqui, de trigo, né? Mas eles têm lá a mandioca. Nós vamos celebrar a ceia com o que, irmãos, lá então? A mandioca deles equivale ao nosso pão. O suco de goiaba deles equivale ao nosso suco de uva. Com o que nós vamos celebrar a ceia lá? A mandioca e o suco de goiaba. A irmã Rose pegou. Tá vendo que não é um mandamento um mandamento rígido. Não tem nada na Bíblia dizendo, quando vocês forem celebrar a ceia, obrigatoriamente vocês têm que usar o pão e vocês têm que usar o suco de uva. Esses dois elementos que foram usados eram os elementos que estavam lá na cultura judaica. Se fosse mandioca e se fosse o suco de goiaba, que fosse comum na cultura judaica, Jesus teria partido ali a mandioca e teria celebrado com o suco de goiaba. Deu para entender?
Sim. Ok. Tá? Então, essa é a lógica bíblica. Então, a criança ou adolescente, ele tem que confessar a Cristo, porque a ideia do confessar parte do seguinte princípio, que a pessoa, naquele momento, ele está fazendo uma confissão de fé. Aí entra a segunda questão. Mas e se a pessoa, olha como já entra, né? As outras questões. Por isso que não é regra rígida também. O adolescente ali na igreja, filhos de crente, cantava, dava testemunho, e ele não fez a confissão de fé, não deu tempo, estava marcado, sei lá, naquele momento ele não quis fazer, ia fazer mais para frente. Ele partiu para a eternidade sem ter feito a confissão de fé, mas ele estava lá na presença de Deus, um adolescente de testemunho na igreja, o fruto do Espírito na vida dele. Só porque ele não fez a confissão de fé, ele está condenado? Não. Não, de forma nenhuma, porque também não é uma regra rígida. É algo que se faz, todavia, se não for feito, não incorre em algo errado, mas o ideal é o quê? É que seja feito para que, para a própria pessoa, né, ele está confessando ali para todos, aceitando, dando testemunho para todos, que realmente ele está colocando Jesus como o seu advogado. Tudo bom? Tudo bem, irmão? Gessi, mais alguma pergunta? Entendeu aí? Ok, pastor, claramente. Maravilha, Deus abençoe, tá? Tá ótimo, então. Avançamos, então, nessa questão, né, que há certo, uma certa comparação de algumas passagens bíblicas que vai falar do batismo, mas de forma simbólica, tá? Pedro vai usar, Hebreus também, e aqui nós temos o mandamento, né, de batizar a todas as pessoas que fazem a profissão de fé de que em Jesus Cristo como Salvador. Aqui, irmãos, foi colocado uma ideia para defender o nosso pensamento. Então, como nós não cremos no batismo infantil, então foi colocado o que aqui? Alguns temas relacionados, alguns versos também relacionados ao quê? E é muito comum vocês verem no Novo Testamento pessoas adultas sendo batizadas. Só que também, por outro lado, quando você fala de família, a Bíblia não vai dizer, não é claro para nós que crianças foram ou não foram batizadas. A família de Cornélio foram batizados. Mas a Bíblia não vai especificar se naquela família tinha crianças ou não. E se essas crianças foram batizadas. Nós vemos aqui algumas passagens bíblicas, né, como a que nós estamos falando aqui, olha. Após crer em Jesus Cristo, homens e mulheres foram batizados. Isso aconteceu em Atos 12. Antes de serem batizados, crentes da casa de Cornélio
expressaram publicamente sua fé. Tá vendo aqui, irmão Gessi, a ideia, né, do confessar publicamente é essa que é Sim. a ideia bíblica, né? Eles confessaram ali publicamente, aceitando a Cristo, louvaram a Deus em línguas, sendo batizados no Espírito Santo. Eles também foram batizados nas águas. Em Filipos, Paulo disse ao carcereiro para crer no Senhor Jesus. Então vamos lá. Atos 16 vai falar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que nós devemos entender é, vamos pegar aqui, eu vou ler Atos 4:12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Nós não vemos aqui a Bíblia falando do batismo infantil. Só que quando nós pegamos aqui, vamos pegar Atos 16, que é sempre bom nós trabalharmos com a Bíblia, né? Atos 16, 31. 16, 31 ao 33. Vamos pegar a própria próprio texto. Eu gosto de mostrar para vocês, para a gente meditar juntos aí. Atos 16, a partir do verso 30. Apareceu para vocês a Bíblia aí? Não, ainda não. Não apareceu? Ainda não. Ainda não. Então vamos lá, vou tentar de novo aqui. Compartilhar. Acho que agora apareceu, né? Agora sim. Ótimo. Então Sim. vamos lá. Vamos pegar aqui Atos 16. E vamos trabalhar aqui essa ideia do carcereiro, né? Mas Paulo, e tirando-os para fora, senhores, que é necessário que eu faça parte. 31, todos vocês conhecem, crê no Senhor Jesus. Olha a confissão de novo aqui. Por isso que é essa ideia, irmãos, que a gente estava explicando, é a confissão que é muito comum nos textos bíblicos. Então a gente segue essa lógica, essa regra da pessoa confessar. Paulo pregou ali e, tomando ele consigo, tá? Deixa eu ler o 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tudo bem? Todos os que estavam na sua casa. O texto bíblico, irmãos, ele fala claramente que esse todos que estavam na sua casa incluía crianças. Tá claro para nós? Se tivesse criança, eu acredito que estava incluso, né, pastor? É. Então, fica difícil aqui nós sabermos se Uhum. os que estavam em sua casa tinham crianças. Estava na contagem ali tinha crianças. Geralmente, crianças, irmãos, elas
só eram contadas em termos familiares quando eles tinham ali a depender da cultura, a depender da sociedade, a fase adulta. É como se fosse mais ou menos os nossos 18 anos de idade, quando eles atingissem a maioridade. Antes disso, eles não eram contados como um membro da família, tá? Só que não dá para saber se lá em Filipos as crianças eram contadas ou não, como sendo participantes da família. Então, toda essa questão cultural, social, deve ser levado em conta também para a gente entender essa questão do batismo infantil. Então, vamos ver o 33. E tomando-os, tomando quem? Todos da casa do carcereiro de Filipe. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Preste atenção nesse detalhezinho aqui, tá? Mais para frente, nós vamos fazer essa associação. Tem aqui a ideia do ser, de esperar o discipulado para ser batizado, irmãos? Tem aqui essa ideia? Eles esperaram? Não. Não, o batismo aconteceu na hora, sim ou não? Sim. Sim. Tá? Então, estou explicando isso aqui para vocês, para que quando vocês olharem para outras denominações, que eu fui num batismo recente, eu já vou explicar isso para vocês então. Eu fui num batismo recente e lá é comum eles perguntarem à pessoa se a pessoa quer aceitar Jesus, e se a pessoa quiser aceitar Jesus e quiser se batizar, eles batizam na hora. Se alguém da igreja que já aceitou Jesus e tiver no batismo e quiser se batizar, eles também batizam na hora. Tá vendo o que eu disse para vocês, que tem algumas questões que não é uma regra, irmãos, rígida. Ela é flexível, porque eles, os irmãos que batizam pessoas ali no momento, eles têm base bíblica. Tá vendo aqui, ó? Eles vão ler para você esse texto e vai dizer, fala, ué, mas olha aqui, o carcereiro creu e naquela mesma noite eles foram batizados. Onde está escrito aí que você precisa passar por um discipulado? Onde está escrito que você precisa esperar um período? Estou falando adultos, tá? Não estou falando aqui adolescentes, criança, nada disso. Estou falando adultos. É comum nas nossas igrejas você ter ali um curso de batismo, uma preparação para a pessoa entender o que é o batismo. Tem nas nossas igrejas o chamado discipulado. Eu mesmo já, né, dei aula no discipulado, explicando o que é o batismo. É de bom tom fazer isso, mas não significa que aqueles que batizam sem ter esse processo que, pelo menos aqui, a Assembleia de Deus adota, que eles estão cometendo um erro bíblico. Irmã Rose, sabe dizer como que é a questão do batismo na Igreja da Senhora? O Gessi também, a irmã Viviane, o Pedro também, que entrou na aula? A Como minha que é? Depois a pré-adolescente faz 12 anos, se eles quiserem, assim, fazer é 3 meses de curso para poder descer as aulas, né? Isso, aí, ó. A irmã Rose, Inclusive, passado na Santa Ceia, acho que teve 5 pessoas que batizou, né? isso. Então, vocês veem que Jovem que tinha 12 anos, né? isso.
A Você minha vê que neta, uma neta minha que tem 12, mas ela disse que só quer se batizar o ano que vem, né? Aí em novembro ela faz 13, aí ela disse que o ano que vem, 2025, que ela vai querer se batizar, né? certo. Então vocês veem que na igreja da Irmã Rose tem uma idade limite, ou melhor, né? Uma idade mínima e passa por um curso de 3 meses, tá? Lá na Igreja Família, Mongecis, os senhores têm conhecimento de como que é o batismo? Então, o batismo também, ele tem um discipulado também, né? Tem, Tem né? um discipulado. Mas, por exemplo, a pessoa não passou no discipulado, já aceitou Jesus, já está um bom tempo lá, né? E naquele momento do batismo, ele sentiu, o pastor Boas, por exemplo, faz a pergunta, né, no momento do batismo, você que já aceitou Jesus, né, e sente pelo Espírito Santo quer se batizar mesmo, né, aí tem também o batismo. Tá. Então, se houver uma pessoa naquele momento, né, que aceitou a Cristo e, e ele quiser se batizar ali mesmo, mesmo não tendo uma programado para ele se batizar, ele pode, é isso, né? Ele pode, isso pode. Isso. Tá vendo, irmãos? Aqui então nós já temos é, 3 linhas de, de, de padrões, né, diferenciados. A igreja da Irmã Rose, que é a Ebenezer, ela segue mais ou menos o padrão da Igreja Assembleia de Deus que eu congrego. Do irmão Gessi, tem o processo ali do discipulado, né? Mas se chegar na hora lá a pessoa quiser se batizar, nada impede, tá? Então, vocês veem que não há uma regra rígida nessa questão do batismo. Pelo menos nós estamos falando da maneira, o tempo, né? Que é estipulado para a pessoa batizar. Então, não existe, biblicamente falando, este tempo, tá? Cada igreja vai adotar uma linha, e nenhuma das duas está errado. Irmã Viviane, como que é, Irmã Viviane? Na igreja da senhora, a questão do batismo há um tempo, crianças são batizadas, têm uma idade. Pai, Senhor, irmãos, eu não vi ainda criança ser batizada com menos de 12 anos. Eu tenho experiências, né? Que eu congreguei em outra cidade, tenho experiências de outras igrejas, e alguns recebem o discipulado de 3 meses, ou são 7 aulas, e depende de cada igreja. Mas eu não concordo assim muito com pessoas que chegam na hora daquele momento e aceitam, porque eu tenho pessoas assembleianas que congregavam em outras igrejas e recebeu esse convite na hora e se batizou, mas não sabe nem o significado do batismo e por que o batismo e por que participar da Santa Ceia. Então, eu acho isso assim um pouco muito complicado, que às vezes no emocionalismo eles acabam aceitando, mas eles não têm noção do que significa tudo isso. Isso. Irmãos, eu também sou da linha da irmã Viviane, tá? Inclusive, nesse batismo que eu fui, Não. eu disse exatamente isso que a irmã Viviane falou, né? Apesar de não ter um mandamento rígido na Bíblia, você não encontra um texto bíblico dizendo, olha, tem que ter um período. Mas nós acreditamos que é de bom tom você preparar a pessoa, você explicar o que é o batismo, você ensinar o que é o batismo, que é o chamado processo aí de discipulado. Então, eu me alinho ali com o pensamento da irmã Viviane, apesar de respeitar, né? Pelo fato de você não ter na Bíblia uma regra rígida acerca dessa questão. Mas é bom você errar pelo excesso do que pela falta. Então,
a pessoa indo para o batismo, já sabendo o que é o batismo, ela tem ali 3 meses ou 7 aulas, né, a depender aí da igreja, sobre o que é o batismo. E claro, ela vai participar da ceia pós-batismo, saber o que é a ceia, ter essa noção. Então, eu acho esse padrão estabelecido pelas igrejas de ter o discipulado como uma forma de nos resguardarmos de, como disse a irmã Viviane, muita gente ia ali pela emoção. Na aula passada, eu comentei com vocês que eu vi um vídeo, irmãos, a minha esposa me mostrou, uma pessoa, ela foi ser batizada e no momento ali do batismo, da imersão, ela já estava ali na piscina, o diabo manifestou na vida dela, o espírito maligno manifestou na vida dela. Então, por isso que eu sou mais ali da lógica, né? E compartilho aí do pensamento da igreja da irmã Rose, a Assembleia é assim também. Imagine, irmãos, a situação de você ir batizar uma pessoa que está possessa de demônio, a pessoa não foi nem liberta ainda e já está ali se batizando. Então, é, é muito mais, né? Você analisar a Bíblia e falar, é de bom tom, não como mandamento, mas é de bom tom a pessoa passar por todo o processo, sabendo o que é, todas as pessoas darem testemunho. Tem muita gente que aceita Jesus ali como disse a irmã Viviane, na emoção, porque batismo é uma coisa linda, né? Toda vez que eu vou no batismo, eu me emociono, irmãos, assim, né? É aquela coisa linda. Eu chorei no último batismo lá, sem conhecer as pessoas que estavam sendo batizadas, mas saber, sentir ali que aquele processo ali é uma demonstração e uma atitude que decidirá a vida eterna da pessoa, né? Manifestando para o mundo a decisão que ela está tomando, claro, desde que seja com sinceridade. Tudo bem, então? Então vamos fazer uma pergunta para que vocês possam responder diante dessa discussão. Há um mandamento bíblico, preste atenção na pergunta, há um mandamento bíblico de que a pessoa tenha que aguardar um período para ser batizada, sim ou não? Não. 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 Quem achar aí me fala, tá? Não tem o mandamento bíblico. Cada igreja adota a sua forma de batizar. Mas aqui coloco como opinião, não é impondo, porque, como vocês acabaram de ver, que na Bíblia não há mandamento específico para isso. E a nossa regra de fé e prática é sempre a Bíblia. Se na Bíblia tivesse dizendo que alguma instrução que as pessoas que fossem batizadas deveriam aguardar um período, deveria passar por um processo, aí nós falaríamos, né? Não, o mandamento bíblico é esse. Mas como a Bíblia deixa aberto essa questão, não dá para você dizer que quem não adota essa prática de 3 meses, 2 meses, de um curso, do discipulado, eles estejam fazendo errado. Mas é o que a gente sempre fala aqui, né? Olhando para a situação do batismo, como é uma decisão extremamente importante na vida da pessoa, seria aconselhável que tivesse ali aquele processo
da orientação, da explicação sobre o que é o batismo. E é claro, junto com o batismo, vem também a explicação aí do que é a ceia. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, discordâncias? Fiquem à vontade. Colocações, fiquem sempre à vontade. Muito bem, então vamos seguir. Quando nós falamos aí em batismo, nós estamos agora trabalhando essa questão, né, do porquê que nós defendemos o batismo infantil. Nós estamos trabalhando essa questão. A circuncisão, para nós aqui, não tem sentido quando está associado aí ao batismo. Nós só usamos a parte da circuncisão como uma ideia de apresentação, mas não necessariamente entendemos que ela justifique o batismo infantil, tá? Aquilo que eu falei, ó, tá aqui. Porque Atos 2:39 promete que a promessa diz respeito a você e seus filhos. Algum acredita que ela justifica o batismo infantil. Não. Porque as crianças não eram consideradas membros plenos de suas famílias até um período posterior da sua vida. Então, as sociedades, era muito comum você tratar como membro da família depois de uma certa idade. O que nós, como eu disse lá, chamamos de maioridade, tá? Deixa eu ver aqui, parece que alguém levantou a mão. Não, né? Então, continuemos. O nosso maior, irmãos, argumento para a questão do batismo infantil está aqui, ó. Primeiramente, nós entendemos que a criança ela não tem consciência do pecado. E qual é a simbologia do batismo? Não é que nós morremos para o mundo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. O batismo não tem a ideia do arrependimento. Então, a dificuldade nossa em aceitar o batismo infantil, e um dos maiores argumentos é exatamente esse aqui, que as crianças ela não têm essa consciência do pecado, apesar delas praticarem o pecado, elas não têm a consciência dele. E se elas não têm a consciência dele, como que nós vamos exigir de uma criança que ela se arrependa dos seus pecados? É muito complicado essa questão. Claro que as pessoas que defendem aí o batismo infantil, eles vão dizer que a criança, quando ela está sendo batizada, não é por conta do arrependimento dela, porque eles concordam que a criança não pode ter consciência do pecado, né, por conta da sua idade. Eles vão contra-argumentar conosco, dizendo mais ou menos o seguinte, fala, olha, a criança não tem consciência do pecado, mas o pai tem consciência que a criança nasce com a natureza pecaminosa. Então,
o pai é adulto, o pai é consciente disso, então ele batiza a criança tendo esta consciência de que a criança nasceu com essa natureza pecaminosa. Mas da mesma forma que nós vimos aí que a criança tem que confessar Cristo quando ela tiver ali consciência, o batismo também segue a mesma lógica. É isso que nós entendemos, tá? Bom, Gessi? Ô, pastor, assim, por exemplo, né? Eu congreguei durante 9 anos num outro ministério e eu me batizei lá aos 14 anos, né? Certo. Batizei, na época, nós batizamos em 2.000 e poucas pessoas, lá no Represa do Guarapiranga, né? 2.000 e poucas pessoas. E o tempo passou e eles podiam batizar, eles faziam sempre batismo com 14 anos. Aí depois eles mudaram, depois de uns 20 anos mais ou menos, nesse linha de raciocínio deles, falaram, não, agora nós vamos mudar a regra do batismo, vamos mudar agora para 18 anos, porque 18 anos a pessoa já sabe o que quer, já sabe realmente se quer seguir a igreja, quer seguir a Cristo, né? Então eles É, mudaram essa regra, né? A regra do batismo, né? Então, para ver que é muito variável, né? Muito variável e isso, não é constante aquela imposição, né? Você vê que muda, né? É isso, mutável, né? exatamente. Inclusive, até a idade, irmãos, nós colocamos uma idade, a Rose aí, se eu não me engano, falou 12 anos, né? Aqui para nós também essa idade, 12 anos, quando nós colocamos essa idade é que nós entendemos que um adolescente, que ele sai ali da infância e passa a ser um adolescente, ele já tem pelo menos a consciência do pecado. Mas esses 12 anos pode ter acontecido antes, a consciência do pecado, né? Pode ter acontecido com 9, com 10, com 11 anos, com 8 anos, a gente não sabe. Por isso que não tem como você fixar uma idade e falar, ó, a idade é essa. Claro, que quanto maior a idade, mais segurança você vai ter, como aconteceu aí na igreja que o pastor, que o irmão Gessi congregava. Tinha lá 14 anos e eles mudaram para 18 anos. A lógica é, com 14 anos você tem uma certeza que a pessoa tem consciência do pecado. Com 18 anos, então, é indiscutível. Mas isso tudo é como o irmão Gessi falou, não é uma regra rígida, né? A Bíblia, ela não determina idade. Não há na Bíblia uma idade para o batismo. Agora, nós entendemos que tem que ter consciência do pecado. Então, a gente coloca 12 anos com a idade mínima, para ter uma margem de segurança ali, para entender que a pessoa tem realmente a consciência do pecado. Tudo bem, irmãos? Irmão Gessi, mais alguma coisa? Não, só isso, pastor. Só isso, né? Obrigado aí, tá vendo? Pela participação dos irmãos, isso é muito interessante aí compartilhar as experiências que a gente vê, como que é a dinâmica das igrejas. Então, aqui, irmãos, quando nós falamos que a criança ela não tem consciência do pecado, não pode se arrepender, não pode ter fé, não tem como dar testemunho público, é com base nisso que nós não aceitamos
o batismo infantil. Nós entendemos que a criança, ou melhor, que a pessoa precisa ter aí a consciência do seu próprio pecado, conforme está na síntese aqui, ó. O batismo está intimamente relacionado com o arrependimento. E, portanto, só pode haver arrependimento naqueles que têm consciência do seu próprio pecado, o que não ocorre no caso das crianças. Aí você tem uma série de versos que eu coloquei aqui, que tratam dessa questão do arrependimento, da consciência do pecado, da pessoa ter a ideia de que ele é pecador, e por aí vai. Nós entramos aqui, então, em outra linha, que é os tipos de batismo, e, consequentemente, entramos aí nos debates. O primeiro é a idade, e a segunda é a forma de como deve ser batizado. Basicamente, a tradição da igreja reconhece 3 formas que representam o batismo bíblico: a aspersão, a água é aspergida sobre o batizando; a efusão, a água é derramada sobre o batizando, utilizando-se as 2 mãos como concha; e a imersão, o batizando é imerso nas águas. Tem um documento muito interessante, irmãos, que ele é chamado o Didaquê. É muito interessante. Eu estava lendo esse Didaquê há uns dias atrás. É muito interessante porque ele vai meio que falar sobre como que era o pensamento dos primeiros cristãos. Fora da Bíblia, esse Didaquê é um documento assim que tem uma confiabilidade, porque mostra algumas coisas relacionadas aos costumes que foram, né, surgindo e sendo implantado ali na igreja do primeiro século. Então, fora a Bíblia, ele é um documento muito interessante. Vamos ver aqui um pouquinho o que ele fala. Olha, no entanto, um dos documentos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento, o Didaquê significa doutrina, tá? Registra a mais antiga instruções conhecida permitindo o batismo apenas por imersão. Esse antigo manual que trata sobre o batismo dos primeiros cristãos sugere que o batismo deve ser realizado por imersão em água corrente, não sendo possível cumprir esta primeira ordenança, ou seja, água corrente, água fria deveria ser utilizada e, como última opção, água morna, se não houvesse água suficiente para a imersão. Essa questão, irmãos, dessa discussão que há, se tem que ser por aspersão, se tem que ser por efusão ou se tem que ser por imersão, cada um vai procurar aí o seu fundamento para trabalhar ou fundamentar a sua linha de pensamento. Mas no Didaquê, como nós vemos aqui, não há essa forma, tá? Deixa eu dar uma pesquisada, porque eu amo fazer isso aqui. E é o quê? É mostrar para vocês os documentos, porque quando eu fazia o seminário, o professor
ele falava, né, desse documento, irmãos, e a gente tinha uma vontade tão grande de consultar, de ver o que o documento falava, mas não tínhamos acesso, né? Então, hoje, graças a Deus, os irmãos têm muito acesso a, a esses documentos. Nós não tínhamos esses privilégios dessas aulas que nós temos online, conforme os irmãos estão tendo aqui, e a gente desejava muito conhecer esses documentos. Deixa eu colocar para vocês aqui. Mão Gessi está com a mão levantada aí, eu não sei se foi da outra vez ou novamente. Eu esqueci, pastor. Desculpa. Esqueceu, né? Não tem problema, não. Estou tentando, irmãos, abrir aqui para ver se a gente consegue abrir esse documento, tá? Vou compartilhar com vocês. E esse PDF aqui, se vocês puderem baixar ou quiserem, a gente manda aí no grupo. Para quem gosta de estudar a Bíblia, ele é um documentinho aí, curtinho, mas ele é muito interessante. Aqui é uma espécie de manual de discipulado dos primeiros cristãos, viu? E é um documento, assim, de reconhecida autoridade, tá? Então, aqui, ó, o Didaquê, que vai falar sobre o batismo. Já vamos direto aí para nós irmos direto ao ponto. Vamos ver as partes aí do... E ele vai falar sobre batismo, para a gente trabalhar essa ideia. Ó, capítulo 7, vamos para lá. Vocês estão visualizando aí, né? Sim. Então vamos ver, ó. Sim. Deixa eu... Aqui é a instrução sobre o batismo. Quando então nós falamos do batismo, esse documento aqui nos mostra como era feito o batismo nas primeiras comunidades cristãs. Então, por isso que esse documento ele é muito interessante. Então, vamos bater o olho aqui e fazer uma pequena reflexão, não é? Olha aqui o manualzinho de como era feito. No que diz respeito ao batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, irmãos. Em água. O que diz aqui? Corrente. Água corrente. Então, calma aí. A primeira coisa que nós vemos é água corrente. Lembre que eu falei para vocês que o batismo não é algo rígido, que a gente tem que ter sabedoria, irmãos, ser inteligentes, né? Quando nós tratamos de escrituras, você não ser sisudo, ser aquela pessoa que bate o olho, não, mas tem que ser assim. Não. Deus nos deu a capacidade de raciocinarmos, de interpretarmos, de ver o que as escrituras dizem e sermos inteligentes para termos ali uma interpretação coerente.
Você pega um lugar onde não tem água corrente. E aí? Como que você vai batizar? Nós temos aqui agora Antes era muito feito isso em água corrente, mas agora nós temos piscinas. Na minha igreja mesmo tem o chamado tanque batismal, né? Onde a gente batiza. Porque não há um mandamento bíblico dizendo o seguinte: vocês têm que batizar, Jesus dizendo, ou qualquer um dos escritores bíblicos dizendo, vocês têm que necessariamente batizar em água corrente. Não. Quando Paulo batiza o carcereiro de Filipe, lá está dizendo que ele batizou em água corrente, sim ou não? Não. Não, não está dizendo. Quando Filipe batiza o eunuco, está dizendo que foi em água corrente? Não, não está dizendo. Só que aqui nós temos um documento extra-bíblico, ele não é regra de fé para nós, mas ele dá o quê? Uma orientação de como os primeiros discípulos, os primeiros crentes, né, as primeiras comunidades cristãs realizavam o batismo. É só isso. Mas ele não tem autoridade de dizer que nós, ou ninguém, né, pode dizer, e nós temos que seguir o que fala este manual. É só para ter uma ideia. Então, eles estão aqui, ó. Primeira coisa, em água corrente. Se não tens água corrente, batize em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Olha aqui a flexibilidade. Os primeiros cristãos tinham essa flexibilidade. Na falta de uma e outra, olha aqui, ó, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Os primeiros cristãos, eles batizavam de quais duas formas? Pelo Didaquê. Na forma do batismo, se tiver água corrente, batizaria. Caso não teria água corrente, né? Isso. Batizaria, né, no outro lugar, ou com água quente, ou com água fria. Mas caso não houvesse nenhuma dos dois, usaria o quê? Com 3 pingos d'água, um pouco 3 pingos d'água, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso. Ó, então vocês veem aqui, ó, que eles estão dizendo que se não houvesse água, irmãos, a pessoa derramaria 3 vezes água sobre a cabeça. Ora, esse batismo aqui não é o batismo por imersão. Então, vocês olhando lá no nosso material didático, vocês vão ver que nós falamos, né, lá na apostila. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Depois eu volto aqui com vocês novamente. Viu que lá nós colocamos, né, os 3 tipos de batismo por imersão, por aspersão, e deixa eu ver o outro, que até eu esqueci agora. Deixa eu só pegar aqui. Imersão, aspersão
E alguém lembra o outro aí? Deu um branco agora. E é esse que o Didaquê fala para nós. Feito de ordenança. Só um minutinho, irmãos. Só pegar aqui. Que me deu um branco. Fundação. É aspersão. Ah, tá. É esse aqui, ó. Eu estava me esquecendo desse. Efusão, que é a água derramada sobre o batizando. E a imersão. Então, a igreja primitiva, e quando nós falamos aqui igreja primitiva, não a igreja de Atos dos Apóstolos, tá? Mas as primeiras comunidades cristãs, eles tinham o batismo por efusão também. Então, se for pegar o documento histórico, alguém vai dizer para nós, né? Os irmãos aí que batizam por efusão, que é o caso da Igreja Católica, que tem essa maneira de batizar. Quando a criança é batizada, eles pegam um pouco da água e joga ali sobre a cabeça da criança. É o batismo por efusão. Aqui os primeiros cristãos faziam isso. Então, isso aqui nós estamos falando do primeiro século, tá? Antes de surgir a Igreja Católica, tá? Deixa eu fechar aqui a questão do batismo, irmão Gessi, aí eu dou a palavra para o senhor aí. Ok. Aqui, como nós não temos, né, a água corrente, então, muito provavelmente, a água corrente está relacionado ao quê? À imersão. Porque não faria sentido, né, muito sentido, você usar a efusão e usar também a aspersão aqui na água corrente. Eu acho que está muito mais para a imersão aqui. Deixa eu só ver se tem mais. Tem aqui, ó, sobre o batismo. Que na verdade aqui é o comentário. Espera aqui, só um minuto. Só um minuto aqui, em vista do batismo de crianças e doentes. Isso, irmãos. É só aquele pedacinho mesmo do Didaquê, tá? Que fala aí sobre o batismo. Então, quando vocês ouvirem esse nome Didaquê, é esse documento que foi compilado ali no primeiro século, que trata de alguns costumes que a igreja primitiva, as primeiras comunidades cristãs, eles tinham, tá? Esse costume lá. Tudo bem? Então nós vemos aí, pelo menos documentada, 2 tipos de batismo pelo Didaquê. Muito provavelmente, a lei água corrente é a imersão. E o segundo, a efusão. A aspersão era utilizada no Velho Testamento como uma espécie de purificação. Mas nós não entendemos, irmãos, que ali tinha a ver com batismo de forma nenhuma. Tinha a ver com os ritos judaicos de purificação, que não tinha essa ideia, né, de batismo, tá?
Só para os irmãos ver, quando você estuda a Bíblia, você conhece um pouquinho, a sua mente abre. O meu sogro, ele faleceu de câncer. Ele era desviado e nunca tinha se batizado. E como ele estava no câncer terminal, irmãos, não era possível levar ele para fazer o batismo convencional. Então, nós convidamos uns irmãos da presbiteriana e eles vieram aqui e fizeram o batismo por efusão. Para os irmãos ver que esse padrão, né, de batismo é o que a gente fala, biblicamente falando, é negociável, né? Nós, olhando ali para as Escrituras, pelo menos o batismo de João, o batismo de Jesus, nós percebemos a ideia da imersão, porque o próprio termo batizar, o verbo batizar, ele subentende a imersão. Só que não é também uma regra rígida que você deve simplesmente falar, não, a Bíblia está dizendo que tem que ser por imersão. Não é, irmãos, não há uma regra estabelecida. É negociável. E quando nós falamos negociável, é aquela questão que você olha para outros e você não precisa comprar briga achando que eles são heréticos. Porque há essa possibilidade. Vocês acabaram de ver um documento que os cristãos do primeiro século, eles batizavam, havia a possibilidade de se batizar por efusão. Nós não vemos lá a aspersão, mas a efusão nós vemos. Tudo bem, irmãos? Ok. Tá? Então, irmão Gessi, se o senhor tiver... pode falar. É só assim, esses dias, um batismo dos soldados que se convertiam a Cristo, eles usavam a reta escavadeira para fazer o batismo na concha da reta escavadeira. Eles batizavam na... Ô, irmão Gessi, onde que era isso aí? Eu vi no soldado, vou ver se eu consigo trazer os irmãos no exército, no exército. Então, as pessoas que se convertiam a Cristo e que naquele momento não tinham como ir para a igreja, coisa assim, eles confessavam a Cristo e depois eles se batizavam na... Tá, cortou um pouquinho aí, mas ó que interessante, né? Os irmãos veem que quando você tem um conhecimento O meu pastor já bíblico, falou desse vídeo, pastor. quem falou? O pastor Paulo já falou esse vídeo pra mim, que as pessoas estavam no exército, no meio da guerra, eles eram É, batizados no meio daqueles negócios do trator, né? da retroescavadeira, né? Aí, Isso. ó, tá vendo? Simão Gessi conseguir esse vídeo, manda lá no grupo da Fateber, para a gente ver como o pastor Paulo falou aí, já mostrou aí para o Juan teve, né, acesso, ou pelo menos ouviu, né, Juan, o pastor Paulo comentando. Vocês veem, irmãos, não há uma regra rígida. A gente segue ou tenta seguir alguns parâmetros bíblicos, porque há algumas questões que a própria Bíblia, o Espírito Santo, deixou em aberto, irmãos, para nós, sabendo que nós somos seres racionais, que nós somos seres inteligentes e que nessas questões do batismo nós olharemos para a Bíblia e teríamos aí a possibilidade. Agora, imagina você numa guerra onde você não tem água corrente. Imagina o Pedro, o irmão Gessi, a irmã Rose, a irmã Viviane, eu.
numa guerra, os soldados sabendo, né, que uma hora ou outra eles iam tomar um tiro ali, ou tiros, e ia morrer, querendo se batizar, confessando a Cristo, aí chegaremos nós com a nossa pedância, com a nossa ignorância bíblica e diremos, ó, nenhum de vocês vai se batizar porque eu só batizo se for em água corrente. Eu só batizo se for por imersão em água corrente. Eu não posso batizar você num tanque de retroescavadeira, né? Que é aquela parte onde fica ali a terra. Se ele não batizar, os soldados vão para a guerra, confessar a Cristo, vão para o céu do mesmo jeito. Mas imagina o estado de espírito, irmãos, desses soldados, que muitos deles querem o batismo, entendem que o batismo é importante. Imagina a alma dessas pessoas. Então, uma pessoa ignorante biblicamente, olha ao extremo que ele pode chegar. Por isso que vocês aqui estão estudando para orientar. Falar, olha, isso não é uma regra rígida. Se você estiver lá no local, você pode sim batizar essa pessoa. Imagine se chegar a situação de não ter algo suficiente para encher uma retroescavadeira. Você precisa batizar ali 100 pessoas e você tiver só um balde d'água. Como que vocês batizariam? Por efusão, né? Efusão. Mas vamos diminuir ainda, irmão Gessi. Uhum. Não tem água suficiente para derramar ali, vamos dizer assim, 3 palmos, né? De água, pegar ali e derramar. Tem água suficiente somente para aspergir as 100 pessoas. Vocês batizariam por aspersão, sim ou não? Sim. Sim. Rose, Pedro, Sim. Viviane? Do jeito que der. Ó, via segurança ali, né? Do jeito que der, porque não é uma regra, irmãos, para a salvação. Então, é isso que nós devemos entender. Agora, tem pessoas que brigam, entram em discussões no sentido de querer defender com unhas e dentes que a Bíblia fala de um só tipo de batismo. Não, isso fica aberto, seguimos uma linha. Os nossos irmãos presbiterianos seguem uma outra linha, que é o por aspersão, e assim sucessivamente, tá? Vamos seguir. Agora, eu não sei o que eu estou compartilhando com vocês, é o Didaquê, né? Tá aí para vocês? Sim. Tá, então eu vou voltar aqui com o nosso texto bíblico para nós fecharmos pelo menos texto bíblico não, né? O nosso material didático para nós fecharmos aí essa questão do batismo. Deixa eu fechar você, amigão. Então tá aí, apareceu, né? Para vocês aí. Não, Não. Não. Os tipos de batismo não apareceu? Não. Ah, então eu tenho que toda vez realmente compartilhar, rapaz. Isso é ruim demais. Agora sim. Agora sim. Vocês viram aí, tal. Falamos do batismo. O modelo tá aqui, ó.
vamos finalizar, né? O que deve ser considerado não é um método batismal, e sim um arrependimento real do pecador. A abordagem nunca pode ser mais importante do que a identificação espiritual com Cristo em sua morte e ressurreição, simbolizada pelo batismo, independente do método empregado. Resumindo, entendemos ser o batismo por imersão o modelo bíblico. No entanto, em circunstâncias excepcionais, outros métodos, como já citados, podem ser aplicados. Se você tem lá água o suficiente, ou corrente ou não, vai lá e batiza em água corrente. Agora, não tendo essa condição, Pegar uma garrafinha, né? Da hora. como que é, irmã Rose? Vê na hora uma garrafinha de água e a gente. Se tiver a garrafinha de água, a pessoa está lá no seu. Não tem como, meu amigo. O importante é o que? A identificação espiritual com Cristo, a pessoa arrependida, né? Então, nem todo mundo que será salvo foi batizado, mas todo salvo necessariamente se arrependeu. Então, o arrependimento é inegociável. Agora, a forma batismal, o modelo que você vai aplicar, ou se é aspersão, ou se é efusão, ou se é imersão, vai depender da circunstância, tá bom? Então, nosso horário já está aí próximo, irmãos. Eu vou deixar aqui para entrarmos na ceia, e também tem algumas questões, tá? Que ainda igrejas erram, obreiros erram em algumas questões relacionadas aqui à ceia, viu? Nós vamos ver aí algumas questões para vocês entenderem direitinho o que a Bíblia ela fala também sobre a ceia do Senhor, que também não é um método rígido. Mas aí nós vamos ver o que na ceia é essencial e o que na ceia é secundário. Sempre tem, né, esse princípio que é inegociável. Agora, tem as questões secundárias que, a depender da situação, você pode substituir sem mexer na essência, tá bom? Então, eu vou pedir aí à irmã Rose. Irmã Rose, por gentileza, Santa de Deus, ore para nós encerrarmos a nossa aula. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos nesse curso, nessa ler sobre Ti, aprender sobre Ti, Pai, e que o Senhor proporcione cada dia mais sabedoria e inteligência ao professor Edilon, para passar a sabedoria, os ensinamentos para nossas vidas, Pai. Nós queremos agradecer pela sua oportunidade, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Odilon, todos os alunos que aqui estão participando, os que não puderam entrar, Pai, mas que o Senhor sempre esteja conosco, abrindo nossos olhos espirituais, nossos olhos do entendimento, Pai, para que nós possamos ter sabedoria, para aprender mais e mais, Pai, e ter reverência na Tua palavra, Pai, aprender com amor, com fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos esse momento especial, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando todas as nossas vidas, as nossas casas, nossos familiares, todos nós, uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, nós estamos aqui e agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até quarta-feira na nossa aula, iniciando aí
o nosso comentário, a nossa lição, a nossa meditação sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.